Aproveitando esse momento da Copa do Mundo, em que todos os países estão se expondo, muitas coisas vêm surgindo, o desempenho dos jogadores, a postura, né, de cada um em campo e fora do campo. Uma coisa que tem chamado muita atenção é a questão do investimento em publicidades das bets, das apostas online. Isso feito por jogadores famosos, verdadeiros ídolos, né, e que têm tentado conquistar cada vez mais o número de adeptos. O que isso vem provocando, né? Um adoecimento por parte das pessoas. Isso tem criado indivíduos com vícios que estão se comprometendo cada vez mais com apostas, e isso vem preocupando bastante nós, psicólogos e psiquiatras, que vêm recebendo no consultório pessoas com esse tipo de dificuldade. Só que a gente também não pode deixar passar a história dos jogos. Os jogos não surgiram agora com a internet. A história é muito antiga. A gente tem os primeiros relatos de jogos com dados feitos com ossos de animais da época de 3.000 anos antes de Cristo. Então já se tinha essa questão da aposta. E nesse período não era aposta por dinheiro, não era aposta por posição social, né? Era por alimento, era por competição mesmo. Tivemos também na época da Grécia, né, das Olimpíadas, as apostas que eram feitas. Em Roma, as lutas no Coliseu, as corridas de bigas, tipo aquelas carruagens, tudo isso era apostado. E tivemos um grande exemplo do famoso Dostoiévski, que escreveu um livro para tentar recuperar a possibilidade de perder todos os direitos autorais em relação aos seus livros. O livro dele famoso, chamado O Jogador, trata, na verdade, da própria vida. Ele, claro, utiliza personagens fictícios, mas é a história dele de vício em relação à roleta. Então, nesse momento, a gente vê que, mesmo antigamente, isso sempre existiu. Claro que na era digital, isso daí se tornou muito mais rápido. E o avanço foi uma coisa assim absurda. Por quê? Porque são computadores, né? Isso está atrelado à inteligência artificial, ao rastreamento de perfis, e o investimento tem sido maciço em relação a isso. Claro, a gente também poderia passar aí por um histórico grande da criação dos caça-níqueis, de Las Vegas, enfim, várias coisas que levaram muitas pessoas à ruína. Mas a própria história de Dostoiévski fala isso, né? Do quanto ele se perdeu nesse vício. E o que a gente via? Que antigamente isso era visto como falta de caráter, como uma falha moral. Isso não era encarado como um transtorno, como uma doença. Em 1980, realmente foi enquadrado no DSM-3 como um jogo patológico. Ainda não era vinculado a vício, porque vício pelo DSM envolvia uso de substâncias, tá? Só com o DSM-5 é que realmente entrou como um verdadeiro transtorno tratável. Mas qual é o grande problema disso, né? Que o jogo, assim como outras questões viciantes que a gente sabe, ele não começa, o jogo principalmente, com a questão do dinheiro, com a necessidade de ganhar dinheiro, mas e sim com o que isso representa como desafio para aquele sujeito. Emoções fortes, recompensas, a necessidade de liberação de dopamina, principalmente, né? O jogo, assim como qualquer vício, ele funciona assim, na base da recompensa. E essa recompensa precisa ser cada vez maior. E essa incerteza de que se aquilo ali vai dar certo ou não é o que traz a vontade de continuar e de investir cada vez mais. Então, voltando fazendo um link, né, com essa questão do surgimento dos jogos, a gente vê que hoje a grande diferença é a acessibilidade, a velocidade e a intensidade com que isso realmente funciona. Hoje, os jogos estão dentro do nosso bolso ou dentro da nossa bolsa. Estão nos smartphones, estão no computador, e isso
acelera cada vez mais. Antigamente, você fazia uma aposta e tinha que esperar o resultado. Às vezes era uma semana o dia. Hoje não, é imediato. Então não dá nem tempo do seu cérebro processar que você perdeu. E tem ainda os mecanismos que são utilizados para que você não se sinta perdendo. Então, essa incerteza toda tem gerado muito mais vontade de investir nisso, porque é dopamina direto, é estímulo no seu cérebro o tempo inteiro. Tem a ver com as cores, tem a ver com a rapidez, tem a ver com, né, com a atração que isso provoca nos indivíduos. Mas nós vamos continuar. Se inscrevam no meu canal e vocês vão saber mais coisas sobre isso.